E aí, torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje um vídeo que provavelmente eu vou ser muito xingado, porque eu vou tocar na ferida de alguns torcedores aqui no Brasil, que é falando o porquê, na minha concepção, esse Super Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo de Clubes, como vocês quiserem chamar, é praticamente um estadual do mundo. É um campeonato que, para os melhores times, só atrapalha e pouco agrega, mas que, de certa forma, é importante para os times da segunda, terceira prateleira do futebol mundial. Mas que, de verdade, do formato que é feito, eu já vou deixar isso muito claro desde o começo do vídeo, o formato que é feito, cara, só atrapalha. Só atrapalha no sentido de, cara, ser só prejudicial pro desenvolvimento do futebol, pra qualidade do futebol. Quem for ver esse vídeo aqui, cara, fala duas coisas. Cara, eu, primeiro, sou um cara que tem uma visão muito mais europeia de futebol, porque eu assisto muito mais futebol europeu. Então eu tenho uma visão provavelmente muito diferente de você, dependendo de quem estiver assistindo meu vídeo. Então, fala uma coisa. Eu não estou diminuindo o seu clube, não estou diminuindo Fluminense, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, ou qualquer clube brasileiro, porque eu sei que pro Brasil, na visão brasileira, o Super Mundial é o ápice do futebol, de clubes, né? Porque, cara, para um time brasileiro, se chegar numa semifinal, que nem foi o Fluminense, ou ganhar esse Super Mundial, é muito maior do que a Libertadores. É até engraçado que no Brasil, para os brasileiros, às vezes o Mundial, que é um campeonato de dois jogos, cara, dois jogos, a chance da zebra é muito grande, apesar de que ultimamente não tem dado. Mas, cara, o campeonato de dois jogos vale mais do que uma Libertadores, cara. É impressionante isso, só porque venceu de europeu. Isso já demonstra muito a superioridade europeia, né? Porque se pra você ganhar de um europeu no campeonato de dois jogos é mais importante ganhar a Libertadores, só mostra como o europeu é muito superior, né? Mas vou deixar isso quieto. Então eu não tô diminuindo o seu time. Eu entendo o porquê pra vocês é muito importante. Quem acompanha muito futebol brasileiro. Mas eu quero dizer que pro futebol europeu não é tão importante. E a comparação que eu quero fazer é literalmente junto com a do estadual. Eu já vou explicar isso melhor. Mas basicamente, cara, pros melhores times do mundo, cara, no campeonato que você quer ganhar, beleza. Mas, cara, não vai fazer tanta diferença. O que importa de verdade é a temporada regular. Igual aqui no Brasil. O estadual é legal de ganhar? Sim, todo mundo quer ganhar? Quer. Mas não é tão importante assim, cara. O que importa de verdade é o resto da temporada. São a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso que importa de verdade. Mas, ao mesmo tempo, que o Super Mundial de Clubes, para os europeus, que seria igual a importante do estadual, para os times de primeira prateleira do Brasil, pros europeus é mais ou menos isso. Só que, para os times dos outros continentes, como aqui no Brasil, ou a gente sempre esquece, né, da África, da Ásia, para esses times de outros continentes é muito importante, a coisa mais importante que existe. Igual aqui no Brasil no estadual, porque os times da primeira divisão, eu já vou deixar isso muito claro daqui a pouco, quando eu falar de calendário, porque é minha grande crítica ao Super Mundial, não é nem a ideia, mas o calendário, assim, é algo insustentável, na minha opinião. O Super Mundial, do jeito que ele é feito hoje, é um câncer pro futebol. Principalmente pro futebol europeu, mas pro futebol brasileiro também. Igual, mas eu também sou contra o estadual, porque eu acho que o estadual aqui no Brasil, ele mais atrapalha do que ajuda. Os times da elite do futebol brasileiro. Times de primeira divisão, né? Porque nem todo time hoje tá brigando por títulos da primeira divisão. Mas nos times da primeira divisão, o estadual só atrapalha, só acaba com os jogadores, cansa, desgasta, e o retorno esportivo é muito pequeno. Porque o Super Mundial, né, o retorno financeiro é gigante. Mas na questão esportiva é muito pequena. Mas para os times da segunda divisão do Brasil, da terceira, esses times pequenos do Brasil, o estadual é tudo, cara. É a maior coisa do mundo. Então é esse paralelo que eu quero fazer. Então, os times europeus, os melhores times europeus, né? Porque tem o Salzburg no meio, então é um pouco complicado. Mas os melhores times europeus seriam os times grandes aqui do Brasil e os times brasileiros do resto do mundo seriam igual os times da segunda divisão, divisões inferiores, aqui do futebol brasileiro no estadual. E nesse vídeo aqui eu vou. Cara, porque eu fiz alguns vídeos sobre o Super Mundial, porque eu sou um crítico do Super Mundial. Eu não. Ao contrário da Casé TV, da Globo ou de outras emissoras, que gostam do Super Mundial como produto, porque Casé TV e Globo, eles estão te vendendo um produto. O Super Mundial é um produto que eles estão vendendo. Então, óbvio que eles vão vender é a maior competição do mundo. Vem aqui, é a maior competição de clubes da história. Porque eles querem te vender um produto. E as outras emissoras também vão falar bem, porque eles sabem que nessa edição o produto não era deles, mas de uma próxima, quem sabe. Então eles querem te vender, eles querem fazer o campeonato vingar, porque é um produto para eles ganharem dinheiro de cima. Eu não, eu tô aqui como amante de futebol. Eu não tô te vendendo nada. Na verdade, eu tô tentando vender aqui uma ideia de um futebol mais sustentável, mais saudável, de melhor qualidade ao invés de quantidade. Porque as pessoas hoje, no mundo, né, industrial, assim, é tudo quantidade, quantidade, mas a qualidade se perde no meio. E para um futebol de mais qualidade, você precisa diminuir a quantidade de jogos e não aumentar. Então, assim, nesse vídeo aqui, eu queria dizer, ao contrário dessas emissoras que vai te falar e tudo é perfeito, não, eu tenho uma visão crítica.
de alguém que quer o bem do futebol, que é um futebol com qualidade. Só que a maioria das pessoas, elas gostam do Super Mundial, então elas ficam defendendo de qualquer jeito, porque pros clubes dela aqui no Brasil, como eu disse, é muito importante, eles tentam defender de qualquer jeito e sem ter atacado se você fala que o Super Mundial não é tudo isso pros europeus. E nesse defender o Super Mundial, você vê muito argumento burro. Muito argumento burro. Ou muito argumento sem sentido. Só que, e eu vou refutar vários desses argumentos. Pelo menos eu espero, né, se eu lembrar, porque eu construí aqui uma narrativa. Narrativa não, uma ordem de falar as coisas aqui, nos meus pensamentos. E eu espero lembrar de todos os argumentos burros que eu recebi, porque eu vou refutar eles nesse vídeo aqui. Muitos argumentos que provavelmente você, ou algumas outras pessoas aqui, usam. Mas isso não quer dizer, eu quero deixar muito claro, que você é burro. Só quer dizer que ou você é um trabalhador, que fica vendo essa mídia te vendendo produto e você acredita no que eles falam, ou você é um torcedor que vai na emoção, às vezes não pensa mais no racional, ou às vezes você é só alguém que não é incentivado a pensar dessa maneira. Vou apresentar aqui pra você uma outra maneira de pensar. Não tô dizendo que você é burro. Às vezes você só é um trabalhador, cara, que não tem tempo pra ficar acompanhando futebol o tempo todo, ou que você não assiste futebol europeu. Então você vai ter uma visão diferente, obviamente. Mas, cara, são argumentos burros. Um argumento não quer dizer que você seja burro. Se você tem um desses argumentos. Pode ser que não, né? Então tá bom. Mas é o que eu disse. O futebol, o Mundial, ele é praticamente um estadual pro mundo, assim. E da questão dos calendários, né? Que é o que eu mais quero falar aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui, depois eu vou mostrar alguns prints aqui, e depois eu vou falar do Super Mundial, da questão do calendário mais propriamente eu. Mas eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui é o Guardiola falando, ó. Só pra vocês verem que a questão do calendário é importante. Depois eu vou retomar tudo, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês, daí eu vou retomar tudo e fazer o meu argumento aqui. Mas aqui, o Guardiola falando sobre o Super Mundial. Talvez em novembro, dezembro ou janeiro seja um desastre. Estamos exaustos. A Copa do Mundo nos destruiu. É a primeira vez que isso acontece na nossa vida. Veremos quando voltaremos. Eu acho que, na verdade, eu vou até mostrar isso aqui depois. Né? Mas só pra vocês verem que não é sacanagem. Eu vou voltar nisso aqui depois, porque isso aqui vai dar um gancho melhor. Eu acho que eu escolhi a ordem errada pra apresentar pra vocês. Mas aqui, eu achei engraçado aqui que todo mundo aqui no Brasil tem essa questão. Nossa, isso aqui é a coisa que mais me deixa com raiva. Depois eu vou falar aqui dessa questão do Guardiola. Vou deixar a ordem errada aqui do negócio. Mas então, pra quem acha que o Maresca tem alguma razão em reclamar, isso aqui foi do jogo do Chelsea e do Fluminense, no qual o Maresca falou: ah, a gente jogou 60 jogos dessa temporada, o Fluminense tem um número de jogos menores. E daí chegou o repórter e falou: não, o Fluminense no mesmo período teve 70 jogos pra refutar o Maresca. Mas daí tá aqui o cara falando aqui, e daí tá mostrando aqui, ó, os times brasileiros com mais jogos nesse período, enquanto os europeus têm menos, nos últimos 12 meses. Mas o Maresca não é idiota. O Maresca, ele é um cara inteligente, não à toa ele é campeão. Aqui, ó. Os caras falaram pro Maresca que o Fluminense tinha mais jogos que o Chelsea nesse período. Mas é o que o Maresca foi lá e falou aqui, ó. A época da Europa, a temporada da Europa vai de julho a maio, na América do Sul, aqui. Desde o último período de férias, desde que o Chelsea teve férias, o Chelsea fez 62 jogos e o Fluminense 41. Então, nos 12 meses, o Fluminense sim teve mais jogos. Mas, se a gente for ver, desde que teve férias, então o Fluminense descansou. O Fluminense terminou uma temporada, descansou e começou outra. Desde que o Fluminense teve as férias deles, então eles descansaram, eles tiveram 20 jogos a menos que o Chelsea. Então, cara, o repórter tava tentando desmascarar o Arteta. Nossa, vou pegar ele no flagra, vou acabar com o Arteta. Mas na verdade ele só foi burro, né? Porque, cara, ele tirou de contexto. As férias do Fluminense foram no meio. O Fluminense teve férias. E aqui, cara, o que mais deixa raiva aqui do Twitter é que demora pra carregar por causa das abas. Eu deixo aqui aberto. Ah, e é isso que ele fala, ó. Aqui. Bem, veremos a próxima partida. Temos 3 semanas. Ah, tá. Depois da final, a gente vai ter 3 semanas de férias. Nossos colegas brasileiros disseram que jogaram mais partidas que nós. Aqui, ó. Os brasileiros sabem que jogaram mais partidas que nós. Mas tiveram um mês. Foi o Maresca falando. Depois que ele foi pego lá, que ele não sabia o que responder, o Maresca foi inteligente, viu que o repórter tava de sacanagem, ele pesquisou. Mas aqui tiveram um mês de férias em dezembro. Meus jogadores estão trabalhando há mais de um ano. É uma diferença enorme. Em termos de energia, estamos no fim da temporada. Cara, então os caras. Essa narrativa, ai, mas o Brasil teve mais jogos nos últimos 12 meses. Não, o Brasil teve as férias antes. O Brasil teve as férias. Os europeus não. Os europeus estão no fim da temporada. É diferente. Se a gente for ver, desde as últimas férias, o Chelsea jogou mais jogos que o Fluminense. Tem uma diferença importante. E mesmo assim, agora só pra vocês verem, cara, o que mais me dá raiva, cara, é que esse tipo de argumento é um argumento de fracasso. É um argumento que faz o futebol brasileiro ser inferior ao futebol europeu. Sabe por quê? Porque o Chelsea teve 62 jogos na temporada, mas o Fluminense, desde que começou o ano, teve 41. Cara, 41 jogos em 6 meses é uma quantidade de jogo absurdo. Assim,
Isso daqui não deveria ser permitido. Ou mesmo aqui, ó. Ou mesmo os 70 jogos aqui nos últimos 12 meses. Cara, e essa quantidade de jogos? Cara, ela é desumana. Isso aqui não deveria acontecer. E sabe o que me deixa bravo? Sabe que me deixa. Cara, eu não vou tentar não falar palavrão aqui. Mas sabe o que me irrita de verdade? É um argumento de fracassado. Por quê? Os europeus, pensa, os europeus, a elite do futebol mundial, os caras estão reclamando de terem que jogar 60 jogos na temporada. Os caras têm os melhores equipamentos, a melhor qualidade de treino, tem tudo no melhor. Os caras reclamam de jogar 60 jogos. E o brasileiro, nossa, o brasileiro que é muito bom, se orgulha de jogar 70, 80 jogos na temporada, num ano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cara, o brasileiro fica nesse negócio de nós contra eles. Nós não vamos ser. Os europeus estão reclamando de 60 jogos? Não. Nós vamos mostrar pra eles que a gente é melhor porque a gente jogou mais jogos, a gente é superior. Mas, cara, vocês estão reclamando de uma coisa que é ruim. Não, vocês estão se orgulhando de uma coisa que atrapalha o futebol brasileiro. Pensa só, se o futebol europeu já está reclamando de ter 60 jogos, o que é uma quantidade muito grande, o brasileiro devia olhar e falar, cara, eles estão reclamando de jogar 60 jogos, a gente está jogando 70, 80. A gente devia melhorar o nosso calendário. Cara, se eles estão reclamando daquilo, o nosso tá muito pior. O nosso, cara, a gente tem que melhorar isso. O nosso tá horroroso. Isso que vocês deviam pensar, isso que o brasileiro devia pensar. Mas não, o brasileiro fica se orgulhando. Ah, o meu, o meu é pior. Toma aí, vocês estão reclamando. Cara, esse é o argumento de fracassado. Porque ao invés de você trabalhar no seu, olha, o meu tá ruim, cara, eu vou me esforçar, eu vou gastar a minha energia pra melhorar o meu. Porque, cara, essa quantidade de jogos não dá. Nossa quantidade de jogos tá muito grande. Cara, se os europeus estão reclamando de 60, nossa meta tinha que ser chegar pelo menos 60. O máximo que a gente vai jogar é 60. Diminuir. Mas não, em vez de ficar isso, o brasileiro, ou a maior parte do Brasil, essa mentalidade fracassada, por isso que o futebol brasileiro não desenvolve, tem várias outras questões, mas que desfrutam desse tipo de mentalidade, dessa cultura que a gente tem. Os brasileiros preferem não. Em vez de a gente melhorar o nosso, gastar nossa energia para melhorar o nosso, vamos gastar a nossa energia para não deixar os outros melhorarem. Ah, vocês estão reclamando, vocês estão reclamando que o seu está ruim, o nosso está pior. Vocês deviam parar de reclamar. Não é isso que vocês deviam fazer, vocês deviam falar, nossa, se eles estão reclamando, a gente devia estar reclamando ainda mais. E não ficar tentando gastar sua energia para atrapalhar a melhora dos outros. Vocês deviam gastar energia para melhorar o nosso, para melhorar o futebol brasileiro. É por conta desse tipo de mentalidade que o futebol brasileiro não evolui. Não é só na questão de jogos, esse tipo de mentalidade vai para várias outras coisas, cara. Eu não vou falar nesse vídeo porque esse vídeo não é só sobre isso. Mas esse tipo de mentalidade é o que destrói o futebol brasileiro, cara. Porque vai para várias outras áreas financeiras, vai para todo tipo de coisa. Então, cara, parem de gastar energia tentando piorar o dos outros e foquem em melhorar o seu. Isso vale para futebol, vale para sua vida pessoal, para tudo. E a mesma coisa que eu queria dizer do calendário, cara. Olha o que o Guardiola tá falando aqui, que é o que eu queria falar. Cara, com o Super Mundial a gente vai estar destruído. É a primeira vez que temos isso, vamos ver o que vai acontecer quando a gente voltar. Porque, cara, o Super Mundial é o que os jogadores estão reclamando. Cara, eles não estão tendo férias. Não sei se vocês entendem isso. Vamos lá. O jogador de futebol, cara, pra você ser jogador de futebol, jogar em alto nível o tempo todo é muito desgastante fisicamente. Então, cara, você precisa de tempo de descanso para se recuperar, porque é extremamente estressante para seus músculos, para sua articulação, para seus ligamentos, para tudo. Então você precisa descansar para depois de um tempo, você precisa de pelo menos um mês de férias, para você poder voltar melhor. E também é extremamente estressante psicologicamente. Porque, cara, o jogador de futebol, numa partida de futebol, ele tem que estar extremamente com foco. Ele tem que estar extremamente focado, porque se ele errar alguma coisa, ele vai ser xingado por todo mundo. Então o cara precisa manter um foco extremo por 90 minutos. Esse cara tem que se privar de um monte de coisa na vida dele. Que nem, vai. Eu não sei se quem tá assistindo esse vídeo se gosta de festa, esse tipo de coisa. Mas vai você se privar da sua festa. Fica você sem festa, sem fazer um monte de coisa, sem comer besteira. Vai você fazer isso. Vai ficar cobrando dos jogadores? É fácil, né? E eles fazem, ou deveriam fazer, mas a maioria faz. Então, os caras se privam de um monte de coisa. Os caras não podem fazer um monte de coisa. E tem a questão da rede social também, dos xingamentos, né? Porque, cara, os caras recebem. Se os caras vão bem, parabéns. Mas se os caras vão mal, é xingamento nas redes sociais, é xingamento na mídia, todo mundo falando mal de você. E, cara, pensa na sua vida. Se alguém faz isso com você, se alguém fica falando mal de você, você sente. Pelo menos 99% das pessoas ficam tristes. Imagina um jogador vendo nas redes sociais ou na mídia, os caras detonando ele publicamente. Cara, esses jogadores de futebol, o mundo inteiro tá olhando eles. É uma pressão enorme, psicológica. Se acontece 1% disso com uma pessoa normal, como eu, como você,
já é complicado demais pra você lidar na sua vida pessoal. E esses caras têm o mundo inteiro vendo eles. Então, cara, psicologicamente é desgastante demais. Eu já falo assim, rede social é algo que eu devia usar menos, acho que pessoas no geral deviam usar menos, porque nessa questão de você ficar vendo a aprovação dos outros, essa questão de ansiedade, tudo só atrapalha. E jogador. Cara, a maioria desses jogadores estão na minha geração, ou são um pouquinho mais velhos, mas, cara, eles têm. Eles usam rede social, então eles veem quando eles são xingados, eles veem tudo. Então, cara, o nível de estresse psicológico que esses caras passam são gigante. E eles precisam também de um mês de férias para recuperar essa condição, para se recuperar psicologicamente, para recuperar esse foco e para conseguir desempenhar. E tem mais, que nem os jogadores que jogaram o Super Mundial até o final vão ter acho que 3 semanas de férias. Não é o ideal é um mês, né? Mas tudo bem. Só que depois que eles voltarem de férias, eles vão ter, tipo, 1, 2 semanas de pré-temporada. Isso é que poucas pessoas falam, porque a pré-temporada é até. Não é tão importante, porque o descanso é mais importante, mas é tão importante quanto as férias. A pré-temporada, ela serve para condicionar o jogador de volta ao ritmo de jogo, para ele pegar ritmo de jogo. Serve para você preparar o músculo do jogador, fazer treinos de musculação, tudo que você não consegue fazer na mesma qualidade durante a temporada, por causa do desgaste físico, para você preparar o físico do jogador para ele aguentar jogar a temporada inteira, para prevenir lesões. Tudo isso, uma pré-temporada você precisa. E o certo de uma pré-temporada é de 30 a 40 dias. E os jogadores que estão no Super Mundial vão ter 30 a 40 dias entre férias e pré-temporada. É metade, cara. Não dá, é insustentável. Então o Guardiola falou assim: a Copa do Mundo destruiu, porque já acrescentou mais jogos, já cansou agora. Daí vai voltar lá pra Manchester, vai ficar de férias um tempinho, vai descansar um pouco, nem o suficiente. E vai fazer uma pré-temporada precária também. Então, cara, é que ele falou: vamos ver se a gente vai estar bem em janeiro, dezembro. E é o que eu falo: eu fiz um vídeo no meu TikTok, no meu Instagram, que eu fui muito xingado, porque eu falei da lesão do Musiala. Eu falei, cara, eu falei que era a data FIFA, é a data FIFA que vale dinheiro. Porque o Super Mundial, a importância esportiva para os europeus é muito pouco. É muito mais de A importância do Super Mundial para os europeus é muito mais na questão de você amplificar sua marca, né? No sentido, cara, os outros países, o mundo tá te assistindo. Então, para a Europa não é tão importante, mas aqui no Brasil, o Chelsea é campeão. Aqui no Brasil, o Super Mundial é muito importante. Então, os caras vão ver o Chelsea com outra visão. Nesse sentido, de você amplificar sua marca, eu sei qual que é o termo certo, que eu esqueci agora. Nossa, fugiu da minha mente, deu branco. Isso é importante e financeiramente, mas esportivamente é muito pouco. Essa é a grande verdade. Por que que eu disse que a data FIFA é, com, que vale dinheiro quando o Musiala se machucou? Porque, cara, é o que eu disse, a importância esportiva é pequena. E você tá arriscando a saúde do seu jogador num jogo que vale pouco. Porque, obviamente, o Musiala podia se machucar numa Champions League, podia se machucar numa Bundesliga, normal. Mas você tá disputando a temporada regular, a temporada que importa pros times europeus. Cara, é o que eu falei, é o estadual. Ganhar o estadual é legal, mas o que importa é a temporada regular. É isso que importa de verdade. Ganhar o estadual, ganhar o Super Mundial, legal, estamos aqui para competir, vamos jogar. Mas o que importa é a temporada regular. É ganhar a próxima Champions League, é ganhar a próxima Bundesliga pro Bayern, ganhar a Premier League pro City. Isso que importa de verdade na cabeça deles. Mesmo que o PSG perdeu essa final, mas cara, o que importa é o PSG de verdade? Era legal ganhar o Super Mundial? Era. Mas é a Champions League, eles ganharam. É isso que importa. Então é o que eu falei. Cara, o Musiala se machucou jogando um jogo que vale muito pouco. No caso, valia muito em questão financeira, né? Financeira é surreal. Então, pra que você vai arriscar a saúde do seu jogador pra um jogo que vale tão pouco? E na época que ele vai estar de férias, cara. O Musiala não era nem pra estar jogando, ele era pra estar curtindo com a família dele. Essa é a grande verdade. Ele tinha que estar curtindo com a família dele. Ele tá arriscando a saúde dele. E mesmo que ele não se machucasse ali, é o que eu disse. Ele não ia ter tempo de férias pra se recuperar fisicamente o suficiente. Ele não ia ter tempo de pré-temporada pra se preparar pra próxima temporada. Então a chance de ter uma lesão durante a próxima temporada agora é muito maior para todos os jogadores que jogaram Super Mundial, principalmente os jogadores que mais avançaram, né, durante a competição, que ficaram mais tempo jogando isso. Então, nesse sentido, cara, você tá jogando uma competição que é legal e tal, mas que a chance dela atrapalhar a sua próxima temporada é muito grande. E a próxima temporada é o que importa de verdade para os clubes europeus, é o que mais importa. Eu não vou falar que não importa de verdade, porque o Super Mundial tem sua importância, mas o que mais importa é a próxima temporada, é a temporada regular europeia. Então, não vale a pena você ficar gastando a saúde do seu jogador para isso. E daí eu fui muito ressachado com esse cara, isso tá sendo injusto, eu podia se machucar o lugar, mas é o que eu falei. É isso. E daí tem outro argumento, vai. Vamos aproveitar agora que depois eu não vou conseguir falar isso. Eu falo, eu falei que a Copa do Mundo de Clubes não importa tanto para os europeus. Que não importa. Não, eu vou falar isso aqui depois, mas o que eu queria falar para terminar vai a importância das férias, por exemplo. Olha, o que eu vou falar aqui vai parecer um pouco cruel. Vai parecer para algumas pessoas.
mas todo o respeito ao Diogo Jota. Porque eu vou, infelizmente, para fazer algumas pessoas entenderem, eu vou ter que usar esse caso extremo. Porque tem muita pessoa. O que tem a questão com o Diogo Jota? Vamos lá, vamos formular melhor as ideias. Tem pessoa que fala, ah, jogador de futebol não tinha que ter férias. Porque eles ganham muito, porque eles só jogam futebol. Quem tinha que ter férias de verdade é um cara que trabalha como. Eu recebi esse comentário. Que trabalha como descarregador de caminhão. Esse cara que recebe pouco e não tem férias. Primeiro, se esse cara não tem férias, tá errado. Ele tinha que ter férias, é direito dele. Então, ele deveria ter férias. Se ele não tem, tá errado isso. Primeiro, vamos falar isso. Mas eu recebi esse tipo de coisa. Cara, mas o que as pessoas esquecem é que jogador de futebol também é ser humano. Por que o cara fala do Diogo Jota? Que agora que ele infelizmente faleceu, deixar isso muito claro, infelizmente foi uma morte muito triste. Cara, todo mundo vai falar, ai, ele deixou uma esposa pra trás, deixou os filhos pra trás, deixou um pai, uma mãe pra trás. Mas quando o jogador, ele quer ter um mês de férias pra curtir a esposa, pra curtir os filhos, pra viajar com a família, não, não pode. Você não merece férias, você só joga futebol, você ganha demais, você não tem que ter férias. Então quando o jogador quer curtir com a família, não, não, não. Super Mundial é mais importante. Você não tem, você joga, você ganha muito dinheiro pra merecer férias. Você não tem que reclamar de jogar. Mas quando o cara, infelizmente, tem uma fatalidade, nossa, deixou uma esposa pra trás. Nossa, deixou filhos pra trás. O que sim, é muito triste. Mas quando o cara quer aproveitar a família dele, não pode. Quando o cara quer utilizar as férias pra fazer um casamento, fazer uma lua de mel com a esposa, ah, não pode, né? Porque, de verdade, né? É difícil você fazer uma festa de casamento grande, fazer uma lua de mel no meio de uma temporada, você tem que fazer isso nas férias. Mas quando o cara quer fazer isso, não, você é jogador de futebol, você não tem que exigir férias. Mas daí quando o cara, infelizmente, tem uma fatalidade, ele deixou a esposa pra trás. Cara, entendeu? Os caras são humanos também, eles merecem as férias. Eles merecem curtir a família deles. Entendeu? Isso, cara, isso que não me cabe, cara. Os caras merecem as férias deles. E daí, outro argumento que eu também recebo é a questão é, da Copa do Mundo. Com a Copa, fala assim, então você tá falando que o calendário é ruim. Então por que você não tira a Copa do Mundo de seleções também, em vez só de clubes? Você tá reclamando de clubes, mas por que de seleções também? Cara, a Copa do Mundo de clubes, sendo bem sincero, ela é uma Champions League bem piorada e no final de temporada, ou uma Europa League melhorada, no sentido de ter um PSG e um Bayern, e ter um Real Madrid, City e Inter de Milão caindo aos pedaços. Realmente, é isso. É um nível de Europa League melhorado, ou uma Champions League piorada no final da temporada. E daí você tira. E é uma Champions League no qual você tira Barcelona, Liverpool e Arsenal, que são times do high level, e bota um Porto e um Benfica 2.0. Ou seja, Palmeiras e Flamengo. Então, cara, não é mesmo. Para os europeus não é tão importante. Já a Copa do Mundo de Seleções, cara, óbvio que você não pode tirar a Copa do Mundo de Seleções. Primeiro, torneio de clubes tem todo ano. Você tem todo ano vários torneios de clubes. De seleção, você tem dois a cada 4 anos. Torneio de seleções tem dois a cada 4 anos. E segundo, a Copa do Mundo. Eu tava falando da coisa das férias dos jogadores. Eu falei, cara, os jogadores não querem jogar. Que o Rafinha, né? O Rafinha reclamou. Cara, vocês estão tirando nossas férias, isso é injusto. A gente não queria estar jogando isso. E daí as pessoas, não, você tá falando isso, mas que jogar Copa, perder férias pra jogar Copa do Mundo é outra coisa. Você aceitaria, né? Jogar Copa do Mundo de seleções. A Copa do Mundo de clubes tá reclamando aí, para de mimimi. Cara, a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador. Todo jogador sonha em ganhar a Copa do Mundo. Cara, os caras preparam o ciclo deles nos próximos 4 anos para chegar no auge e para ser convocado para a Copa do Mundo. Isso é o que todo mundo quer. A Copa do Mundo de clubes não é isso. É isso para os clubes brasileiros. Que nem o Arias. O Arias tava devastado. Tava devastado. Nossa, dicção atrapalhou. Aí ele tava acabado quando ele perdeu, porque, cara, pra ele é tudo. Pro futebol brasileiro, os clubes brasileiros é tudo isso. Mas pro futebol europeu não é, cara. Pra esses caras, é só mais uma competição que os caras enfiaram no meio das férias dele que eles não queriam estar jogando. Isso que ainda tiveram times que levaram a sério, ou que foram profissionais, tentaram vencer sendo profissionais, mas os caras não queriam estar ali. Isso, entendeu? Então a Copa do Mundo, cara, é o torneio mais importante do mundo. Se você vai tirar algum campeonato para melhorar o calendário, o último que você vai tirar é a Copa do Mundo de Seleções. Mas a Copa do Mundo de Clubes é um torneio que, esportivamente, para o high level do futebol, não agrega quase nada, e que só destrói o calendário. E é uma competição nova ainda. Então você está acrescentando, não é como a Copa do Mundo que já existe. Não, a Copa do Mundo de clubes está acrescentando. E daí tem essa questão do calendário, porque você claramente vai tirar férias. Mas, cara, com Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América, né? E também tem a Copa Africana, Copa Asiática, mas eu tô falando aqui dos. Que a maioria das pessoas é o principal, né? Porque eu não quero desconsiderar os outros. Eles acontecem, ó. Um ano sim, um ano de férias. Um ano com Copa do Mundo, um ano de férias. Daí um ano de Eurocopa, um ano de férias. Tá entendendo?
É um ciclo de 4 anos, com 2 anos com as férias meio destruídas e 2 anos com férias boas e que dá para você se recuperar. Com a Copa do Mundo de Clubes, agora você tem 3 anos, 3 anos com as férias destruídas, com jogadores sem férias, com jogadores desgastados, sem deixar recuperar fisicamente, e só um, é de recuperação. Cara, isso é insustentável, isso não é saudável. E quem acha que, você tá exagerando, não é pra tudo isso. Cara, olha, vocês conhecem o Pedri? Na minha opinião, o melhor meio-campista do mundo atualmente, vai muita pessoa falar que é o Vitinha, mas pra mim é o Pedri. O Pedri, acho que foi 2021, ele jogou a temporada com o Barcelona como titular, daí ele jogou Eurocopa e Olimpíadas. Eu até lembro que depois que acabou isso, tava cheio de meme. Nossa, o Pedro parece acabado. O Pedro, mano, perdeu um monte de quilos. O Pedro com olheira. O Pedro tá desnutrido. Um monte de coisa assim, de tanto que ele jogou. Ele tava exausto. Depois daquilo, ele teve várias temporadas convivendo com lesões. Aquela temporada que ele jogou muito, destruiu vários anos da carreira dele. Ele foi um jogador muito inconstante na questão de saúde. Ele se machucou por vários anos. E agora, depois de 4 anos de instabilidade física, ele finalmente teve uma temporada na qual ele conseguiu se manter saudável. E daí ele fez essa temporada gigantesca que ele fez agora. Mas, cara, o cara, naquele ano que arrebentou de número de jogos, foi uma quantidade de jogos surreal, ele sacrificou 3 anos da carreira dele depois. Só pra vocês entenderem como que isso, cara, é prejudicial. E daí, pra mostrar aqui pra vocês a questão, né, que o Chelsea foi campeão, eu achei que o PSG ia ganhar, né? Ó, todo mundo achou, no caso, PSG, mas o Chelsea foi campeão. Só pra vocês verem a importância que o futebol europeu dá pra esse título. Só pra vocês verem. Não que eles não queiram ganhar, mas só pra vocês verem que não muda muita coisa na vida deles. Eles vão comemorar, foi um título legal. Até pro Chelsea foi muito importante esse título, porque é um time muito jovem, que, mano, ganhou de um PSG numa final. Você pode falar que o Mundial de Clubes não é a coisa mais importante do mundo, mas, cara, os caras ganharam numa final do melhor time do mundo. Então, cara, pra esse time muito jovem, ganhar essa experiência, cara, é gigantesco. Mas é mais pensando no futuro, não é pausa. Porque, cara, vai dar uma experiência muito boa pra eles. Mas olha aqui, isso aqui foi na fase de grupos, Chelsea e Flamengo. É um vídeo do João Castelo Branco, um jornalista da ESPN. Olha o vídeo que ele fez aqui. Vamos assistir juntos. E ligar aqui. Agora, possibly. Frente ao outro lado do estádio tem esse pub aqui, The Butcher's Hook, tradicional da torcida do Chelsea. Vamos ver se tá passando aqui, se tá animado, como é que vai ser Quando você o fala clima por aqui. inglês, como vocês Aqui eles vão passar o jogo, mas como dá pra ver, não tem praticamente ninguém, alguns turistas apenas. Não encontrei nenhum torcedor do Chelsea no pub, então vou procurar algum outro por aqui. Ainda perto do estádio, esse pub cheio de bandeiras do Chelsea promete. Vamos ver como é que tá lá dentro, hein? Does it feel like an important competition? Ó, é uma competição importante pra você. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler a legenda, então vou ler pra vocês. To be honest, no, Pra ser honesto, não. no. It just feels like a Parece uma mistura de pré-temporada valendo um pouco de dinheiro. E como vocês puderam ver, os pubs são muito tradicionais da Inglaterra. Os pubs estavam vazios no dia. Só pra vocês verem, cara, como que eles não se importam tanto quanto aqui no Brasil. Cara, você vai ver no Brasil, quando o Flamengo venceu o Chelsea, os caras estavam comemorando como se fosse um título. Era uma vitória de fase de grupos. Os caras comemoraram como se fosse título. Se você via aqui no Brasil lugares com torcidas aglomeradas comemorando como se fosse literalmente uma Copa do Mundo de seleções. E pra eles, pub vazio, é um amistoso, de pré-temporada valendo um pouco de dinheiro. E seu Chelsea foi campeão. Olha aqui. Nossa, esse daqui é o mais impactante. Pra mostrar pra vocês como pra eles não é tão importante assim. Cara, esse vídeo tá ficando gigantesco, mas é o preço a se pagar, porque ele fala tanta coisa em um vídeo só. Ó, o Chelsea não terá desfile de troféus pós-Copa do Mundo, após a Copa do Mundo de Clubes em Londres. Mesmo que vença o PSG no domingo. Resumindo, se o Chelsea vencer o PSG, não vai ter desfile no PSG, não vai ter desfile de título. É hora dos jogadores terem um tempo de folga antes da nova temporada. Resumindo, o Chelsea, isso aqui antes do jogo, esse jornalista aqui é um jornalista da BBC. Ele passou a informação. Mesmo que o Chelsea ganhasse do PSG, o que acabou acontecendo, não vai ter desfile de troféus. Porque é hora dos jogadores terem férias. Resumindo, os jogadores preferem ter férias do que. Cara, imagina se é uma Copa do Mundo. Você acha que não teria desfile de troféus? Você acha que não teria uma super comemoração? Óbvio que teria, uma Copa do Mundo de seleções. Mas, cara, ele fala assim: beleza, nos esforçamos, jogamos aqui, levamos um torneio a sério, ganhamos. Beleza, acabou. Acabou. É isso. É isso. Valeu, eu quero minhas férias. Eu quero minhas férias. É literalmente isso. Cara, não separei essa fala do Guardiola, mas ele falou assim sobre. Não é sobre o Super Mundial de agora, mas sobre o Mundial de Clubes normal da FIFA, né, que acontece. O que sempre aconteceu. Ele falou, cara, é legal ganhar, a gente ganha lá, legal. Mas a gente volta pra Europa e nada acontece. É, tipo, tanto faz. É literalmente isso. Pros europeus não vale tanto. É, é o que eu digo. Cara, eles estão no topo do futebol europeu. Do futebol mundial.
Eu até vi argumentos de pessoas falando assim: ah, vocês são campeão da Champions, mas vocês não são campeões mundiais. Cara, ser campeão da Champions te faz o melhor time do mundo. O PSG perdeu pro Chelsea hoje, mas o PSG é o melhor time da temporada, junto com o Barcelona, na minha opinião. Mas o PSG ganhou a Champions, então o PSG é o melhor time da temporada. E não é ganhar de um time sul-americano que vai fazer eles serem o melhor time do mundo. Não é. Eles são melhores. A Europa hoje tem um nível melhor. É um nível absurdamente melhor? Depende do time que você tá falando. Mas assim, cara, só pra dar um exemplo, mas não é um nível injogável, que você não consegue competir de jeito nenhum. Se você tiver uma boa estratégia e tiver um bom dia de execução, você consegue desafiar um time europeu. Obviamente, não bater de frente. Pelo menos não bater de frente com o melhor time europeu. Mas, cara, por exemplo, os Saarbrücken, da terceira divisão da Alemanha, eliminou o Bayern na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique. Por quê? Porque o Bayern que entrou corpo mole, não jogou também, cara. Não existe esse negócio no futebol mundial de, cara, você vai vencer de qualquer jeito. Não tem essa diferença tão grande, cara. Então, dá pra você tentar alguma coisa. Mas, cara, o futebol europeu é o melhor do mundo. Vocês podem não gostar, mas é a mesma coisa que eu falo, cara. Eu também sou um pouco hipócrita. Eu penso do mesmo jeito. Mas vai falar que vocês aqui do futebol brasileiro ficam assim, nossa, eu ganhei a Libertadores. E agora meu sonho para ser campeão mundial é ganhar do Mamelodi, é ganhar do Auckland City. São os times que eu lembro desse Super Mundial. Vai falar que vocês falam isso? Não fala, vocês querem ganhar do europeu. Vocês nem ligam pros outros times dos outros continentes. Essa é a grande verdade. E é igual os times europeus fazem aqui com o Brasil. E isso que os times europeus no Super Mundial, nenhum deles foi desrespeitoso. Acho que o Borussia Dortmund talvez um pouco, no sentido de o Borussia Dortmund tá... Se tinha um time que não queria estar aí, é o Borussia Dortmund. Mas, tipo, o Bayern de Munique levou o Flamengo a sério. O Chelsea levou o Fluminense a sério. Isso aconteceu. Mas, cara, é a mesma coisa. Vocês não querem jogar contra o Mamelodi, vocês não querem jogar contra, mano, qualquer time de outros continentes aí. Vocês querem jogar contra o europeu. Porque os europeus são topo. Mas eles já estão topo. Então, pra eles, jogar contra um Flamengo, jogar contra o Palmeiras, é igual jogar com o Benfica, igual jogar com o Porto, jogar com o Sporting. É a mesma coisa pra eles. E o último ponto que eu queria trazer sobre o Super Mundial, que uma coisa que me irrita muito, é quando as pessoas elogiam o Infantino, que é o presidente da FIFA. Nossa, que super competição que você fez, parabéns. Cara, esse maluco é uma das pessoas mais detestáveis do futebol. Porque, ó, olha aqui a notícia aqui, ó. Basicamente, o que aconteceu? Isso aqui é um negócio muito interessante. A PIF, né, que é o... Acho que é a PIF, se não me engano é o nome. Mas que é o órgão estatal lá de investimentos da Arábia Saudita, comprou 10% da DAZN. Acho que fala DAZN, né, que é essa empresa que é a que tá fazendo a transmissão na Europa, né? Quem não sabe, a DAZN tá fazendo a transmissão gratuita do Super Mundial na Europa. E a Arábia Saudita comprou 10% da DAZN. Sabe qual é o valor? Cerca de US$ 1 bilhão. Tá bom? A Arábia Saudita comprou a DAZN por US$ 1 bilhão. Daí, a DAZN comprou os direitos televisivos da Copa do Mundo de Clubes, sabe por quanto? US$ 1 bilhão. Então, basicamente, a Arábia Saudita pagou para a DAZN conseguir comprar, para a DAZN transmitir para a Europa, resumindo. Então, se está sendo transmitido na Europa é porque a Arábia Saudita fez esse esforço. E sabe quanto que é a premiação total que a FIFA está distribuindo entre os clubes no Super Mundial? 1 bilhão. Que nem essa quantidade absurda que a FIFA está investindo no Super Mundial de premiações para os clubes, total é US$ 1 bilhão. Resumindo, quem financiou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi a Arábia Saudita. Se vocês querem saber. Por quê? Por causa de uma coisa chamada sport washing. Que é basicamente. Como que eu posso dizer? A Arábia Saudita. Por que eles estão investindo em futebol? Por que eles estão querendo fazer a Copa do Mundo de 2034 no país deles? Para melhorar a imagem do país, porque a Arábia Saudita, vamos dizer que não é o melhor país do mundo em direitos humanos. Então eles querem melhorar a visão dos outros lugares no país deles. Por quê? Hoje você pensa em falta de direitos humanos na Arábia Saudita ou você pensa no Cristiano Ronaldo? Acho que ninguém pensa na Arábia Saudita. Mas quando pensa, pensa no Cristiano Ronaldo. Isso se chama sport washing, é você melhorar a visão do seu país através do esporte. Do esporte. E o que acontece? A Arábia Saudita financiou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Financiou. E de presente, eles ganharam a Copa do Mundo de 2034 de seleções ser sediada na Arábia Saudita. E sobre esse negócio aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, o link. Tem até um vídeo aqui, ó, que mostra aqui, ó. É do Eurofoot. Esse vídeo é muito legal. Como a FIFA manipulou a Copa do Mundo de 2034 para ser na Arábia Saudita. Então, assim, basicamente, que é uma coisa bem suja aqui, né? E que tem muito a ver com esse sport wash. Tem esses vídeos aqui, ó. Arábia Saudita, os motivos ocultos para investir no futebol. Esse vídeo também é legal, mas eu tô me referindo a esse aqui. Como a FIFA manipulou pra Copa do Mundo de 2004 ser na Arábia Saudita. Então, cara, também não pensa que a FIFA é toda legalzinha. Também não é. Entendeu?
Então, cara, se essa competição acontecer, é porque a Arábia Saudita está financiando. Essa competição. Aí estão basicamente financiando a Copa do Mundo de clubes para a FIFA. Em troca, eles ganham a Copa do Mundo de seleções do país deles. Basicamente é isso. Só um cortezinho rápido, porque eu esqueci de falar isso no vídeo principal, mas é uma finalização, cara, basicamente. Eu sou contra o Super Mundial ser feito do jeito que ele é hoje. Pra mim não tem cabimento. Cara, só atrapalha o desenvolvimento do futebol. Ele só vai prejudicar os times, vai atrapalhar o futebol, causar lesões, diminuir o rendimento, vai piorar a qualidade do futebol. Então, do jeito que ele é feito hoje, eu não gosto. Esportivamente, eu já acho que não vai agregar tanto, apesar de, como entretenimento, é divertido, você vai ver é, vários times de vários continentes diferentes jogando junto, que você não veria antes. Nesse sentido, eu acho uma ideia interessante para outros países, como eu já disse, que não são Europa, para outros continentes que não são Europa. Países da Europa, a Europa país é complicado. Mas, cara, é prejudicial. Não, não, é muito importante. É muito para times que não são da Europa, é muito importante. Mas, cara, não dá pra fazer do jeito que é hoje. A FIFA precisa, se quiser ter outras edições, de forma que mantenha o futebol saudável, porque do jeito que é hoje, o Super Mundial é hoje, não é saudável pro futebol. Se querem manter saudável, tem que negociar com as ligas, tem que negociar com a UEFA e com algumas, vai, que nem com a Premier League lá, para tirar a Copa da Liga, não sei, mas para diminuir jogos. Você tem que negociar com as outras federações para diminuir jogos do calendário normal, para você conseguir encaixar essa competição de modo saudável. Porque do jeito que ela foi feita nesse ano, não dá. Para mim, só é prejudicial. Se você conseguir negociar com as ligas e com outros campeonatos para diminuir a quantidade total de jogos normais e acrescentar esse campeonato, perfeito. Não vou criticar nada. Até porque a ideia eu até acho interessante, apesar de que eu achar que no final não agrega tanto, porque a não ser que tenha uma zebra absurda, o europeu sempre vai ganhar. Então, nesse sentido. E outra coisa, cara, é a questão financeira que eu acabei esquecendo de falar, ela é muito importante. No caso, ela é muito relevante, em vez de falar importante. Para os times aqui do Brasil, para outros continentes, ela acaba sendo uma grande diferença, mas ela é uma faca de dois gumes, essa questão financeira. Que ao mesmo tempo que ela pode ser muito importante para fair play financeiro, para um monte de coisa assim, o que é sim interessante e tem sua importância. Por exemplo, o Bayern precisava desse dinheiro, que o Bayern se complicou financeiramente, mas muito mais por um planejamento ruim financeiro do que porque esse dinheiro tem que ser necessário, porque o Bayern não pode contar com esse dinheiro todo ano. Então é muito mais demérito do Bayern ter que precisar desse dinheiro, mas foi uma questão financeira muito importante, por exemplo, o Bayern de Munique, que é quem eu falo nessa página. Mas ao mesmo tempo que tem essa parte, então, nossa, a questão financeira é extremamente importante. Tem o lado de que só essa questão que, cara, é uma quantidade de dinheiro absurda. Então, ao mesmo tempo que você pode falar, é importante para os times, você pode falar, desbalanceia o futebol. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro, os times que participaram do Super Mundial, e principalmente o Fluminense foi longe, é que o Fluminense também, hoje é um time mediano, então não acho que vai ter esse salto tão grande. Mas, cara, mas quem participou do Super Mundial vai se diferenciar financeiramente muito dos outros clubes. Na Europa também. Por exemplo, cara, o PSG já é muito superior financeiramente que os outros clubes, mas vai ficar ainda mais discrepante. O Bayern na Alemanha também. O Bayern já tem um poder financeiro muito maior que outros clubes na Alemanha. E vai ficar ainda maior essa diferença. Então, ao mesmo tempo que você pode falar que é importante, você pode falar, você vai democratizar o futebol, porque você vai equilibrar um pouco mais financeiramente entre os continentes. Mas dentro dos campeonatos nacionais, você vai ter um desequilíbrio ainda maior. Então tem essa questão também, né? Cara, eu acho que eu já refutei muitos argumentos aqui. Eu até achei que eu ia falar com um pouco mais de raiva, né? Porque são argumentos que eu não gosto muito. Mas essa daqui eu fui bem tranquilo. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas e podem comentar aqui à vontade, desde que tenham respeito. Podem tentar falar se vocês quiserem, só tenha respeito. Pode falar aí no Discord de você, com respeito. Só isso que eu tô pedindo. Muito obrigado aí, valeu!